Bom dia, turma. Hoje nós vamos falarmos sobre o capítulo 9, né, falando sobre a Grécia. E aqui estou apresentando para vocês uma imagem que é a escola de Atenas, tá? Falando que a Grécia, ela deixou um grande legado cultural, tá? Para o Ocidente. Então, até hoje determina a vida do Ocidente. A democracia, o teatro, a arquitetura, a filosofia e os primórdios da educação vieram da onde? Vieram de lá, né? Foi o rico legado cultural grego, deixou marcas simbólicas e permanente em toda a história da sociedade ocidental. A Grécia pré-homérica, homérica e arcaica, tá? Desde cedo ela entrou num comércio marítimo, uma de suas mais importantes atividades econômicas. Mesmo assim, a agricultura ainda era a base e, por muito tempo, determinava o quê? A divisão social em camadas, pondo uma aristocracia como dona da maioria das terras cultiváveis, né, como nos casos de Esparta e Atenas. Isso se consolidou ainda mais no período arcaico. Politicamente, a Grécia viveu 4 fases: a monarquia, a oligarquia, a tirania e a democracia. 2 cidades-estado se destacaram: Esparta e Atenas. Esparta era militarista, com uma educação voltada para a formação de guerreiros, que também tinham direito de participar das instâncias políticas. Já Atenas, ela buscou estabelecer a sociedade que investia mais na educação, como foco político e econômico. Seu comércio marítimo constante proporcionou contato com vários povos, o que facilitou o desenvolvimento de uma cultura bastante diversificada. Em cada apresentação que eu for dando, eu vou colocando uma atividade e vocês vão respondendo, tá? No caderninho de vocês, coloque lá só a resposta, tá? Então, nós falamos anteriormente sobre a Grécia e eu pergunto aqui a vocês. Na Grécia Antiga, as principais cidades-estado foram. Aí vocês vão assinalar aquela que é a melhor resposta, tá bom? Atenas e Esparta eram as cidades mais importantes da Grécia Antiga e que deixaram uma herança visível até os nossos dias. Roma fica na Itália e Babilônia era uma cidade da Mesopotâmia. Origem e localização geográfica, né, onde que a civilização grega ela deixou um grande legado cultural e filosófico, né, para o mundo contemporâneo. A filosofia socrática, né, os Jogos Olímpicos, o culto, a estética, entre outros, foram largamente estudados a fim de se compreender como suas influências chegaram até a nossa época. A Grécia atual, ela se originou-se na Grécia Antiga, que era conhecida como Hélade. Muito do que se sabe sobre a história grega, né, ela foi registrada por poetas e historiadores como Homero e Heródoto de Alicarnasso, que escreveram não só sobre o cotidiano, mas também sobre as grandes guerras que marcaram a vida dos gregos e dos povos com que lutaram. Um dos grandes legados, né, deixado, né, foi uma forte herança cultural e filosófica para a humanidade. Atenas ela foi uma principal cidade de estado na Grécia antiga, né, durante o grande período da civilização grega no primeiro milênio antes de Cristo. Durante a cidade chamada do Ouro, né, ela era o principal centro cultural e intelectual do Ocidente e certamente e nas ideias e práticas da antiga Atenas, que o que nós chamamos de civilização ocidental, né, tem sua origem. A Grécia se originou ainda no período da Idade do Bronze, por volta aproximadamente do ano 3000 a.C.,
com povos como os cicládicos, minoicos e micênicos. As cidades-estados que formariam o mundo grego surgiram em 800 a.C. Esse período passou a ser chamado de pré-homérico pelos historiadores. Vários povos vindos da Península Balcânica se misturaram aos povos que habitavam a Grécia e deram origem aos gregos. Foram os aqueus, jônicos, eólios e dóricos. Mais de 80% do território grego era bastante irregular e acidentado, o que dificultava a produção agrícola. Era um relevo árido e rochoso, muito mais propício à criação de animais, principalmente de cabras e porcos. A agricultura era voltada para a exportação e apenas plantas resistentes eram cultivadas, como a uva, que era para fazer o vinho, e a oliva, que era a produção de azeite, mais conhecida no Brasil como azeitona. Esses dois produtos eram bem apreciados, como a Grécia era cortada por golfos, rios e principalmente pelo mar Mediterrâneo. Os gregos desenvolveram um forte comércio marítimo. Também cultivavam bens de consumo voltados para a subsistência, ou seja, para alimentar seu povo. Aqui é mais uma questãozinha para vocês lerem com calma, e responder a quais dessas alternativas é a correta, ok? O período homérico, século XII, século VIII a.C., compreende a etapa de formação dos povos gregos. Em seguida vem o homérico de 1150 a.C. a 800 AC, que designa um momento de organização da sociedade grega em torno de núcleos autônomos. Por sua vez, o período arcaico compreende os séculos VIII e o século VI a.C. e se caracteriza pelo desenvolvimento da filosofia e o surgimento dos Jogos Olímpicos. Finalmente, o período clássico pertence ao século V e IV AC, onde Atenas se consolida como uma das cidades mais importantes da região. Mais uma atividade para vocês lerem com calma, preencher, tá? Essa lacuna aqui em cima tem um risquinho também. E assinalar a resposta. Onde tiver resposta, vocês colocam lá em cima, ok? Presta bem atenção no que vocês vão fazer lá. E olha aqui também, a democracia é uma palavra grega que significa governo do povo. Foi um modo de governo ateniense. Claro que era muito diferente do que conhecemos hoje, mas havia mais participação política da população se compararmos com os regimes políticos dos territórios vizinhos. Para fim de estudo, os historiadores dividiram a Grécia em 3 territórios, de acordo com as características naturais de seu relevo e clima: a Grécia continental, a Grécia peninsular e a Grécia insular. A Grécia continental era a parte territorial que correspondia ao continente voltado para a parte do sul dos Balcãs, do Mar Egeu e Mar Jônico. Tinha a maior extensão, chegando a cerca de 100.000 km², onde boa parte da população grega vivia. A Grécia peninsular, como diz o nome, o seu território correspondia à península, no caso, a do Peloponeso, que se localizava no mar Mediterrâneo. A Grécia insular era formada pelas diversas ilhas do Mar Egeu, com destaque para Rhodes, Delos, Quios, que eram as maiores cidades. Aqui é um mapa das cidades que formaram a Grécia Antiga, ok? Além dessas 3 regiões, haviam outras ilhas espalhadas principalmente pelo mar Mediterrâneo e também no litoral. Era o caso das colônias fundadas na Ásia Menor, como Éfeso, Mileto, na chamada Magna Grécia. Ilhas como a Sicília, uma das mais importantes, considerada por muitos historiadores o berço cultural da Grécia, foi a ilha de Creta. Convencionou-se dividir a história da Grécia em 2 fases, o período pré-homérico e o período pós-homérico. Denominações que têm a ver com o poeta Homero, responsável pela elaboração de 2 obras fundamentais
para a reconstrução da história grega, Ilíada e Odisseia, os acontecimentos anteriores a essas epopeias, dos quais não há muitos vestígios históricos, são considerados pré-homéricos. Já o período pós-homérico é dividido em 4 fases, de acordo com sua produção política e filosófica. O período homérico, essa fase correspondeu à formação das organizações estruturais políticas, como os clãs familiares. Destaca-se nesse período a Guerra de Troia. O período arcaico com destaque para o surgimento das cidades-estados ou polis e das monarquias, oligarquias, tiranias e democracias. O período clássico, essa fase ficou conhecida pelo auge da democracia política e pela ascensão de Esparta e Atenas, 2 das maiores cidades-estado gregas. Período helênico foi quando ocorreu a dominação macedônica sobre os gregos e também a grande valorização cultural da Grécia. Essa é uma dos principais personagens da Guerra de Troia, que foi Aquiles, representado na pintura, puxando o corpo do Heitor em frente aos portões da cidade. Aqui tem mais uma atividade, o número 5, sobre a polis grega, é correto afirmar. Então, vocês vão ler com calma essas 5 alternativas e vão assinalar aquela que é correta, ok? Quer dizer, a polis, palavra que significa cidade em grego, era o centro das decisões políticas e econômicas da Grécia Antiga. Note que essas cidades eram independentes entre si, mas unidas pela cultura, religião e idiomas comuns. Essa aqui é uma fotografia do famoso teatro de Herodes, situado na Acrópole de Atenas. Outro legado também deixado.